você quer agradar a si mesmo. Quando você ensina o outro, você está ensinando a si mesmo, você está agradando a si mesmo. Como é gostoso quando você chega aqui num dia exaustivo, vem um colega, te pergunta alguma coisa e você vai lá e tira a dúvida dele. Parece que você ganhou uma energia que redobrou todas as suas forças, mais do que se você tivesse curtido um bom final de semana prolongado por um feriado. Então esse é o segredo. Esse é o segredo do engraxate. Sempre procurar, através do estudo, o seu caminho do seu sucesso. Quando estive aqui no lugar de vocês, eu amava estudar, mas naquela época não tinha dinheiro para comprar um livro. Quando terminei o colégio industrial, todos os meus colegas foram contratados, foram trabalhar, mas eu lembrei de algo que aconteceu comigo ainda quando eu tinha 9 anos. Eu saí vendendo frango e cabide, frango vivo, frango caipira, 2 no ombro e uma dúzia de cabide no outro. Estava passando na frente da casa mais influente daquela cidadezinha, e a menina da minha idade saindo disse para a mãe: mãe, que coisa feia, aquele menino vendendo frango e cabide. Eu olhei para mim e falei: Deus, está mesmo ridículo, vendendo duas coisas tão distintas. Andei 2 quarteirões, cabisbaixo, coloquei a mercadoria no chão e comecei a chorar. E chorando eu percebi que eu estava sendo imobilizado pelos meus monstros. Ali representado não pela queimadura da taturana, mas representado pelo comentário daquela menina, que hoje entendo que não era um comentário que refletia a sua opinião, mas a da nossa sociedade. Pobre a sociedade, infeliz a sociedade, que acha que o trabalho humilde é um trabalho degradante, que acha que o trabalho humilde é indigno. Basta lembrar de Jesus Cristo, não é isso? Que foi lá com humildade e lavou os pés dos seus apóstolos. Não existe trabalho que não dignifique qualquer ser humano. Quando trabalhava aqui era servente de pedreiro, e posso dizer para vocês quanto aprendi de geometria trabalhando como servente de pedreiro, como aprendi a calcular áreas trabalhando como servente de pedreiro, e não tinha vergonha de fazer esse trabalho. Então, o outro segredo é através do exercício do trabalho humilde é que nós vamos adquirir as habilidades e competências para exercer os trabalhos complexos. Se você olhar todo o desenvolvimento científico e tecnológico, e vocês vão aprender isso daqui para frente, vocês vão perceber que a vida é feita em cima de leis e regramentos muito simples, e muitos deles vocês já aprenderam hoje e vocês só vão reelaborar na universidade. Hoje se fala muito em termos de inteligência, e o consenso que existe é: o que nos torna diferente em termos de inteligência é a nossa capacidade de pegar esses conteúdos, de pegar essas leis, de pegar esses princípios simples e aplicar em diferentes situações, seja gerenciando uma empresa, seja fazendo uma peça no torno, seja fazendo um circuito de eletrônica e assim sucessivamente. Então nós precisamos aprender não só a ter respeito pelo trabalho simples e humilde, mas entender que é neles que nós construímos os pilares necessários para amanhã se transformar num cientista. Quando terminei o colégio, eu lembrei que nessa época que essa menina me fez chorar, e quando eu percebi que eu estava sendo imobilizado pelo medo do julgamento dela, eu levantei e saí gritando ao frango cabide. Fui na rodoviária, já vendi os frangos, já vendi os cabides, pude voltar para casa e curtir o meu domingo. Mas naquela época, o Armstrong pisava na lua e dizia: um pequeno passo para o ser humano, um gigantesco passo para a humanidade.
A criançada da minha época queria ser o Pelé, que foi campeão, a seleção canarinho, campeã no ano seguinte, mas ali eu tinha o compromisso de que o caminho da ciência, o caminho do conhecimento, era o caminho que eu iria trilhar. E queria dizer para os senhores que cada ano a mais de instrução que você colocar na sua bagagem, hoje, estatisticamente, o seu salário aumenta em 15%. Cada ano a mais na sua bagagem, o seu salário aumenta 15%. Mas eu vou dizer aos senhores, o legal desse jogo todo, não é só conquistar uma vida melhor. O legal desse jogo é que cada ano a mais que você põe na sua bagagem, você ganha infinitos anos, infinitos dias de alegria, de felicidade, de sensação de saber que você foi melhor. Ao chegar aqui, você chega com essa capacidade de aprender. Você não precisa ser o prêmio Nobel, mas você tem que ser o seu prêmio Nobel. Você tem que ser o melhor de si, porque você sendo melhor, a sua família vai ser melhor, a sua sociedade vai ser melhor, o Brasil vai ser melhor. Quando terminei o colégio técnico em mecânica, peguei a minha chinelinha havaiana e ia para o CAASO fazer cursinho. E os meus colegas todos já empregados. E para mim foi muito difícil recusar o emprego de técnico em mecânica e ganhar um salário bom, mas eu fiz um sacrifício, porque via que o caminho que eu havia escolhido, o caminho do conhecimento, era um caminho sem fim. Fui então para o cursinho, pude entrar na Universidade Federal de São Carlos, e aí queria contar para vocês uma experiência que tive quando era aluno da Universidade Federal. Fui em Santa Eudóxia. Alguém aqui conhece Santa Eudóxia? Santa Eudóxia era um povoado com 2 ruazinhas com esgoto ao céu aberto. As crianças tinham a mesma cor que os leitões naquela época. Agora já mudou. O esgoto está coberto. O esgoto agora está coberto. Tem as mesmas 2 ruas. Procurei o reitor da universidade e propus a ele que fizéssemos um projeto para levar educação através do teatro. O primeiro domingo, a paróquia da catedral cheia de criança, tudo suja. No segundo domingo, todo mundo limpinho. No terceiro domingo, mesma cena. No quarto, eu falei, meu Deus, fiz uma revolução, é tão fácil. Por que não fizeram isso antes? Tive a ideia de retornar lá segunda-feira. Todas as crianças estavam tão sujas quanto os leitões. O que aquilo me ensinou? É que às vezes, dentro de sala de aula, nós imitamos essas crianças. Para agradar o nosso professor, nós falamos, entendi, né? Faz papel de bobo. Você entendeu? Entendi. O coitadinho sai da sala de aula, feliz da vida, achando que cumpriu a sua missão. Você fez de conta que aprendeu e perdeu uma grande oportunidade de aprendizado. Então não existe aprendizado sem honestidade, sem sinceridade. Nós cobramos e devemos ser implacáveis com os nossos políticos, mas nós temos que ser implacáveis conosco mesmo. Nós não podemos de jeito nenhum ter vergonha de encarar a realidade, de encarar a sinceridade, para que nós possamos crescer. Finalmente, eu queria dizer